Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos lá, gente, para a nossa penúltima aula do nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais da Europa, o RGPD. Essa é a aula número 20 e hoje eu vou trazer para você aqui os direitos dos titulares de dados pessoais. O objetivo dessa aula, pessoal, para deixar bem claro aqui para vocês, é apresentar esses direitos e trazer aqui um detalhe ou outro, uma característica ou outra de cada um destes direitos. Obviamente que se a gente fosse aqui detalhar cada um desses direitos, a gente ficaria aqui, pessoal, umas 30 horas, e eu não estou exagerando, né? Tanto não estou exagerando que basta você olhar que na plataforma DataOX eu tenho uma oficina de privacidade específica sobre o direito de acesso, e só sobre o direito de acesso a gente teve essa oficina com duração de mais de 3 horas, tá? Então, efetivamente aqui, se a gente fosse trazer todos os detalhes possíveis e imagináveis de cada um desses direitos, a gente ia passar aqui, com certeza, umas 30 horas, pelo menos, né? Então, é por isso que a ideia aqui é apresentar estes direitos de uma maneira mais geral e, efetivamente, claro, trazer um detalhezinho ou outro aqui para que você possa, pelo menos, ter o conhecimento sobre esses direitos e, obviamente, caso queira se aprofundar, dá uma olhadinha lá em algumas das nossas, opa, falhou aqui a voz, mas algumas das nossas oficinas de privacidade e também aí outros cursos e livros e materiais, etc, tá? Vamos lá então, pessoal. Bom, em primeiro lugar, a gente tem aqui uma série de direitos, né, do regulamento europeu, ou previstos no regulamento europeu, direitos dos titulares, tá? E esses direitos, pessoal, eles vão lá, eu diria até já a partir do artigo 7º, por exemplo, né, quando é garantido ao titular o direito de revogar o consentimento. Lá na nossa aula sobre o consentimento, sobre a base legal consentimento, eu falei sobre a questão da revogação. Então, se você tiver alguma dúvida ou não se lembrar, dá uma olhadinha de novo naquela aula, né? Tá aí disponível para você. Então, tem esse direito, já o direito de revogação, tá? Agora, de maneira geral, principalmente os direitos estão ali entre os artigos 12 e 22 do Regulamento Europeu. Mas não só, como eu falei, temos lá no artigo 7º direito de revogação do consentimento. Temos no artigo 34, por exemplo, o direito de receber uma notificação em caso de violação de dados pessoais, dependendo ali do impacto, né, para o titular, tá? Então, a gente tem aí esses direitos que estão, entre aspas, né, espalhados no RGPD. Por exemplo, temos o direito de informações, né, já começando ali até no próprio artigo 12, tá? Ainda que ali também o artigo 12 traga questões referentes à maneira como o texto tem de ser concretizado e etc., aquilo que a gente falou na aula sobre o princípio da transparência, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aí, como eu disse, a maioria dos direitos entre o 12 e o 22, mas tem um ou outro direito ali também em alguns outros artigos do RGPD. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nesses artigos ali entre os artigos 12 a 22, tá? Então, pessoal, primeiro, artigo 12, tá? Ele é relevante, por quê? Porque ele traz como direito do titular receber informações claras e transparentes, né? Por isso que eu falei agora, a gente já fala um pouquinho sobre isso lá, quando a gente falou sobre o princípio da transparência. Então, o titular tem o direito de receber essas informações sobre o tratamento de dados de maneira clara e transparente. O titular tem o direito de receber resposta em até 30 dias. Então, é um direito, quer dizer, o exercício do direito de acesso, por exemplo, ele é garantido, e a resposta ao exercício do direito de acesso é um direito do titular de obter a resposta em até 30 dias. Tá? Nós temos ali depois também isso, por exemplo, esse direito de resposta, está lá no artigo 12, números 3 e 4, por exemplo. Tá? Então, o titular tem ali no artigo 12, repito,
basicamente os direitos referentes à transparência e a como e quando obter as respostas do controlador quando estiver exercendo os seus outros direitos, os demais direitos, né? Depois, pessoal, artigos 13 e 14, eles dizem respeito ao direito à informação. Que informações os titulares têm direito de receber, tá? Desculpe, gente, mas vamos lá. Que informações o titular tem o direito de receber em termos de transparência, nos avisos de privacidade, por exemplo. Tá? Tanto que lá na nossa aula de transparência eu li para vocês o conteúdo do artigo 13. Então, o conteúdo do artigo 13 diz explicitamente o que o titular tem o direito de receber como informação em um aviso de privacidade. Né? Depois temos o artigo 15. Tá? O artigo 15 diz respeito ao direito de acesso. Tá? Então, no direito de acesso, o titular tem o direito de saber quais dados estão sendo tratados pelo controlador. Né? Na verdade, esse direito de acesso ele é dividido até em 3 partes. Tá? Aqui na Europa, a primeira parte é comprovar que os dados estão sendo tratados. Em segundo lugar, solicitar o direito, o acesso aos dados. E em terceiro lugar, receber os dados. Tá? Então, o direito de acesso aqui na Europa, ele engloba aquilo que no Brasil é dividido em 2 direitos, né? No Brasil, a gente tem o direito à confirmação ao tratamento e depois a gente tem o direito de acesso propriamente dito. Na Europa, esses 2 direitos estão embutidos em um só, que é o próprio direito de acesso. Depois, no artigo 16, temos o direito à retificação. O titular tem o direito, então, de retificar os dados inexatos, dados pessoais que, por acaso, estejam inexatos. E aí, muita gente pode pensar, mas isso aqui é só corrigir, né? Não é grande coisa? Pelo contrário, é grande coisa sim. Tá? Imagine que você vai pedir um empréstimo no banco, e aí o banco, usando sei lá que dados, fala assim para você, não, você não pode ter um empréstimo. E vamos aqui exagerar até um pouquinho. Vamos imaginar que você tem uma renda mensal de 50 mil reais. E o banco fala, não, e você está pedindo um empréstimo, sei lá, também para exagerar, você está pedindo um empréstimo de 100 mil. Quer dizer, obviamente que você tem condições de pagar esse empréstimo, tá? E aí o banco fala, não, eu não posso te dar esse empréstimo porque a sua renda é de 5 mil, você está pedindo 100. Aí você fala, não, pera lá, corrige isso aí. Então, essa é a ideia do direito de retificação, tá? Depois, artigo 17, pessoal, nós temos lá o direito ao apagamento dos dados, tá? Que no regulamento também tem a referência ao direito de ser esquecido, ainda que sejam 2 coisas diferentes, tá? Apagamento é uma coisa e esquecimento é outra. Mas tudo bem, não vamos aqui entrar neste mérito agora, né? Mas a ideia básica é, claro, o titular tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados. É qualquer dado a qualquer momento? Claro que não. É claro que existem condições para o apagamento. Né? Senão, eu poderia virar aqui para as autoridades tributárias e falar, olha, gente, apaga meus dados aí que eu não quero pagar imposto de renda. Óbvio que isso não vai acontecer, né? Ou eu vou virar para um comerciante assim que eu receber o produto e falar, comerciante, apague meus dados. Não vai acontecer, tá? Porque o comerciante ali, o vendedor, ele tem obrigações de manter aqueles dados durante um período XPTO, né? Então, efetivamente aqui, a gente tem aí o direito ao apagamento, tá? Que é exercido, pode ser exercido, né? Mas ele vai ser concretizado em algumas situações. Aliás, eu até tinha esquecido de falar isso antes, né? Os direitos, todos esses direitos, os titulares podem exercer a qualquer momento. O titular pode exercer o direito a qualquer momento, ele pode pedir o que ele quiser. Agora, o controlador não é obrigado a concretizar esses direitos, não o tempo todo. O exemplo agora que eu acabei de dar do direito ao pagamento é o exemplo mais claro. O titular pode pedir? Claro que pode pedir. A empresa não pode dizer, não, titular, você não tem o direito de pedir. Não, direito de pedir tem sim. Qualquer um desses direitos, os que eu já falei e os que eu ainda vou falar,
O titular tem, sim, o direito de exercê-los. Não quer dizer que a empresa obrigatoriamente tenha de cumprir. E aí eu repito o exemplo. Você vai lá e faz uma compra. Recebeu o produto em casa, você envia o e-mail para a empresa, apague meus dados. E a empresa vai dizer, não, não vou apagar, porque eu tenho obrigação legal de manter seus dados fiscais por 5 anos. Ponto final. Tá? O direito de acesso. O titular pode falar assim, ei, empresa, quero ter acesso aos meus dados. Tudo. Tudo. Empresa onde o titular trabalhou. Né? Ex-funcionário. Manda e-mail para a empresa anterior. Empresa, eu quero ter direito de acesso. Todos os meus dados. E a empresa pode falar, não. Tem coisa aqui que eu não vou te passar. Por quê? Porque tem coisa aqui que diz respeito a outros titulares também. Então, eu não vou repassar isso para você, porque se eu pego o dado, né, o João vai lá e fala para a empresa, para a ex-empresa, eu quero ter acesso a tudo. E aí a empresa pega todos os e-mails do João e repassa, vai ter informação sobre o José. E aí a empresa cometeu uma violação de dados pessoais. Tá? Então, lembrem-se, os direitos existem, os titulares podem sim, e devem até, digo eu, exercer os seus direitos, sempre, mas a empresa, o agente de tratamento, o controlador, nem sempre vai concretizar. Tá? Então vamos lá para o próximo. O próximo direito é o artigo 18, direito à limitação do tratamento. Tá? Quando que ocorre o direito à limitação do tratamento? Quando, por exemplo, o titular percebe que tem alguma coisa errada. E aí ele fala assim, empresa, pare aí de tratar meus dados, limite o tratamento dos dados. Para quê? Para evitar que, de repente, a empresa vá lá, apague os dados, e aí o titular não tem mais como fazer uma reclamação, por exemplo. Tá? Ou pode ser uma questão temporária, né? Enfim, de dizer, olha, claro, de novo, né, pessoal, tudo depende aqui do contexto, tudo depende da situação, mas existe a possibilidade do titular falar, olha, suspenda o tratamento dos meus dados pela razão X, Y, Z, e aí a empresa vai lá, então limita o tratamento de dados. Nós temos depois no artigo 20 o direito à portabilidade dos dados. Isso aqui eu acho que é bastante conhecido, né? Você pegar os seus dados da empresa A e enviar para a empresa B, tá? Nenhum grande mistério, a não ser, obviamente, na maneira de concretizar. Porque o direito à portabilidade é diferente do direito de acesso. O direito de acesso, o titular precisa compreender os dados. No direito à portabilidade, não. Tanto que os dados devem ser repassados de uma maneira que seja legível por máquina. Tá? Então, o formato, eventualmente, do arquivo pode ser diferente. Depois, lá no artigo 21, nós temos o direito de oposição ao tratamento de dados pessoais. Então, em alguns contextos, especialmente quando a base legal for o legítimo interesse, o titular tem o direito de oposição. Então, principalmente se a base legal for o interesse legítimo do controlador, o titular tem o direito de oposição e de dizer, olha, não quero, eu me oponho ao seu interesse legítimo, e a empresa tem de cumprir nesse caso. Depois, lá no artigo 22, nós temos o direito em relação a decisões individuais automatizadas, incluindo definições de perfis. Ou seja, o titular tem o direito de não ficar sujeito a uma decisão automatizada. Então, se a empresa está fazendo uma decisão, está tomando uma decisão com base em meios automatizados, o titular tem o direito de falar, não quero, não aceito, quero um ser humano tomando decisões. O exemplo também mais simples disso aqui é quando você, de novo, vai pedir um empréstimo, né? E de repente o gerente do seu banco vai lá e coloca os dados lá no programa e sai o resultado dizendo, não, você não pode. Você não vai ganhar um empréstimo. E o titular pode dizer, não aceito esse resultado. Quero que você, gerente, faça as continhas aí e veja se eu tenho ou não o direito a um empréstimo, tá? Então, é o direito de não ficar sujeito a decisões individuais automatizadas. E ainda, eu tinha referido lá no início, e aqui com esse direito a gente encerra, né? Nós temos aqui o artigo 34, que é o direito a ser informado em caso de violações de dados pessoais, tá? Então, dependendo do nível de risco, ocorrer uma violação de dados pessoais, dependendo do nível de risco para o titular, ele também tem de ser informado, né? Se o risco for elevado, o titular precisa ser informado. Então, é um direito que está presente lá no artigo 34 do RGPD.
Pessoal, é isso. Como eu disse, aqui eu estou apenas elencando os direitos e trazendo ali um detalhezinho ou outro sobre cada um desses direitos, né? Se você quiser aprofundar, dê uma olhadinha aí nas oficinas de privacidade que a gente tem. Tenho também no meu canal no YouTube alguns webinários gratuitos que eu já fiz sobre alguns desses direitos. Então, deixo aí essa recomendação para vocês, tá? E, obviamente, que se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão sobre esses direitos, vocês podem usar o fórum da plataforma DataOX, que aí, com certeza, irei responder para vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!